João Abel Manta, A Máquina de Imagens, revisita a obra deste artista, atualmente com 93 anos, e que ficou conhecido do grande público, sobretudo, pelo cartoon de crítica política. Vão encontrar imagens surpreendentes, algumas se calhar chocantes, politicamente até, mas vão ver, sobretudo, o trabalho gráfico do, possivelmente, o mais importante artista gráfico português dos últimos 50 anos. Os cartoons do marcelismo, os cartoons do PREC, acho que é ali uma fase da exposição notável e transmite de facto a aventura que aquilo foi de fazer uma coisa daquelas com uma censura com muita experiência em reprimir, uma censura que funcionava, não é? Não era propriamente uma censura branda. O excelente desenho que aqui está e a inventividade e a procura de um artista em motivar-nos. Não é dar doce, é dar doce e salgado ou doce e muito amargo. Houve ainda a possibilidade de mostrar coisas nunca vistas, sobretudo uns 5 desenhos que eu não conhecia, da vida de Salazar, radicais, coisas que ele desenhou para a gaveta. No cartaz escolhido para a entrada da exposição, é visível a crítica a um regime que fez tudo para mostrar uma imagem bela de um país, escondendo a sua pobreza e miséria. É um retrato sombrio, faz até do Portugal que ele conheceu, que foi o Portugal do Estado Novo. Ele nasceu em 28, portanto, já em ditadura militar. E, de certo modo, também do Portugal no qual ele talvez quisesse ter vivido. Portugal do final do século XIX, Portugal da geração perdida, do Essa, Guerra Junqueiro. Aos 18 anos, João Abel Manta já exibia o seu talento em retratos e desenhos, cujo conteúdo revelava preocupações políticas. Essa crítica política levou-o à prisão aos 20 anos em Caxias. Ele é opositor desde muito novo. O que é extraordinário é esperar 20 anos, até aos 40, para revelar num jornal, que era um jornal importante, era um vespertino lisboeta, o Diário de Lisboa. Nesse jornal, ele retoma talvez esse espírito dos seus 20 anos, mas com uma força e uma intensidade e uma pontaria tais que, de facto, é um mistério. Na faculdade há histórias giras e há histórias sinistras. Uma das histórias mais sinistras que ele conta foi uma vez que ligou o Sá Nogueira, um pintor amigo dele, que estava com o José Dias Coelho. Meu avô foi ter com eles a casa. O Sá Nogueira, temos de fugir, que estão à procura do Zé. Então começou o meu avô com o seu Volkswagen a tentar fugir por eles pela cidade de Lisboa com a pida atrás. Conseguiu despistá-los, diz que foi um susto de morte horrível. Numa das salas da exposição, destaca ainda para um pequeno núcleo de pintura a óleo, escolhido pela filha Isabel Manta. A maioria de retratos de figuras que admirava, como essa de Queiroz, Fernando Pessoa e Mozart. Era um pai simpático, não era um pai que fosse passear comigo, mas era um pai que estava presente ali em casa e que não levantava problemas em termos pessoais, nem nas coisas mais comezinhas. Quando faço os quadros, levo-lhe fotografias, às vezes levo os próprios quadros e pergunto-lhe lá o que é que achas que eu faço aqui, o que é que está bem, o que é que está mal. E ele faz sempre umas críticas perfeitamente corretas e ainda no outro dia ele vem um quadro e ele diz, não, olha, eu aqui punha não sei o quê, ali era um azul claro, ele diz, aqui punha um azul escuro. E de facto eu fui para baixo, moro uns andares abaixo, e pintei aquele bocado de azul, e estava completamente certo o que ele me estava a dizer.
Filho único, João Abel Manta convive com alguns dos intelectuais mais importantes da época, que se tornam amigos dos seus pais, Abel Manta e Clementina Manta, também pintores. Viaja longamente com os pais, conhece Espanha, Inglaterra, Holanda, mas serão sobretudo as viagens a Paris e Itália que o irão marcar. Ia muitas vezes viajar com os meus avós, iam para Paris, para Itália, e o meu avô conta histórias de como os meus avós iam para as galerias e faziam um desenho, um modelo nu. Portanto, ele era um miúdo de 11, 12, 13, ele diz pai até aos 18 anos, que ia para essas salas de desenho nu. Então era uma criança, toda a gente achava imensa piada, um menino pequenino a fazer os desenhos. Dono de uma cultura ímpar, João Abel Manta continua a despertar memórias, ao mesmo tempo ternas e fortes, na geração mais jovem da família. Nós vivíamos todos no mesmo prédio e no quarto andar, quando a minha avó chegava do BCG, minha avó era médica, diretora do BCG, pegava em nós no primeiro andar e íamos, eu e as minhas irmãs, ou se eu sozinha, para o quarto andar, que era um momento muito engraçado porque com a minha avó estávamos completamente à vontade durante o dia, o meu avô sempre a dormir. E depois, na altura em que nos íamos deitar, o meu avô levantava-se. Então, nessa altura, começava-se a ouvir o barulho da cozinha e tal e coisa, e depois ele levava as comidas que fazia na cozinha para o ateliê, onde ele trabalhava toda a noite. Tinha o ateliê dividido em duas partes, uma parte de estirador, fazia desenhos, fazia recortes, muitos livros que eles tinham nas paredes estavam todos rasgados e recortados, tudo meticulosamente organizado, e fazia ali os seus trabalhos pré-projeto. Depois tinha uma outra área do ateliê, onde tinha sempre uma tela a óleo, que ele ia pintando devagarinho estes óleos que eles fazem, demorava tempo, pensando. Né? A vida dele era um bocadinho assim, durante a noite. Esta exposição é a primeira enquadrada no acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Cascais e a Presidência da República e que inclui a Galeria de Exposições do Palácio da Cidadela de Cascais no perímetro do bairro dos Museus, integrando a sua programação. A exposição João Abel Manta, a máquina de imagens, pode ser vista até 16 de janeiro de 2022.